Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os cientistas políticos Geraldo Tadeu, do IUPERJ, e Ricardo Ismael, da PUC. Vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, vamos falar da eleição municipal. Nós estamos aí iniciando o processo eleitoral municipal. O PMDB tem como candidato o Eduardo Paes, que tem um apoio de 14 partidos, inclusive do próprio PT, aparece em todas as pesquisas, liderando o processo eleitoral no Rio de Janeiro. Temos ainda outros candidatos. Rodrigo Maia, candidato pelo DEM, e tendo como vice Clarissa Garotinho, e o PSOL, que lançou Marcelo Freixo, o deputado Marcelo Freixo, que é um nome muito bem aceito na Zona Sul. Enfim, como é que vocês veem esse processo eleitoral? A primeira pergunta é o seguinte: a vantagem nítida, clara, do prefeito Eduardo Paes nesse processo, a partir das primeiras pesquisas, é uma vantagem que você acredita que possa dar ao prefeito uma certa tranquilidade no pleito, ou você vê, possibilidades de alguma mudança no curso do processo eleitoral, Geraldo? Olha, as pesquisas disponíveis, nós temos pouca pesquisa disponível, temos uma do IBOP, né, que é de dezembro, mostram que o prefeito Eduardo Paes tem um avanço bastante significativo. Ele tem em torno de 36% a 38%, segundo essa pesquisa, né, e os seus adversários estão na faixa de 10% ou 11%. Então, isso dá a ele praticamente o triplo, né, de intenções de voto, mais que o triplo de intenções de voto dos seus adversários. A grande vantagem dele, eu acho, é que ele tem uma coalizão ampla de partidos importantes, que têm voto, como é o caso do PT, como é o caso do PP, o PSB. Eu acho que a gente, às vezes, inverte muito o raciocínio, toma a causa pelo efeito. A gente acha que tempo de televisão é que dá a vitória. Tempo de televisão é resultado de uma ampla coalizão de partidos. Uma ampla coalizão de partidos coloca milhares de pessoas nas ruas pedindo voto para aquele candidato. Então, na verdade, não é o tempo de televisão que é determinante. O tempo de televisão acaba sendo mais um fator. Perfeito. Então, eu acho que tem uma coalizão ampla de muitos partidos que vai gerar um tempo de televisão superior. E o prefeito Eduardo Paes conseguiu dobrar a arrecadação da prefeitura de 10 para 20 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Isso deu a ele uma capacidade de investimento muito grande. Muitas obras estão sendo realizadas, estão sendo inauguradas em ano eleitoral. E o outro fator que eu diria é que os adversários dele não se comunicam, no sentido que um está à esquerda e o outro está à direita, digamos assim. Quer dizer, os eleitorados dos seus adversários não se comunicam. Então, isso dá para ele uma ampla vantagem, em termos estratégicos eleitorais, uma coalizão ampla, um tempo de televisão grande, um governo que está se encerrando com ampla agenda de obras. Inclusive. E os seus adversários. Uma incógnita, por exemplo, o deputado Marcelo Freixo, ele teve uma votação muito grande, mas boa parte dessa votação foi em Niterói, que é o seu domicílio eleitoral de origem. A questão é saber se ele vai repetir esse desempenho no Rio de Janeiro, embora ele tenha, aparentemente, uma boa aceitação nos estratos intelectuais, na Zona Sul, funcionários públicos que tradicionalmente votam mais à esquerda, são os órfãos do PT, que eram os antigos eleitores do PT. Então, eu acho que esse quadro lhe é muito favorável. Ricardo Ismael, pelo desempenho administrativo do prefeito Eduardo Paes e pelas pesquisas, a situação dele é muito confortável. Como é que você vê a situação do prefeito Eduardo Paes nesse início do processo eleitoral? Eu acho que ele tem 3 aspectos que o favorecem, né? Primeiro, enfim, há uma aprovação, a sua gestão, pelo menos até dezembro, é a última pesquisa que a gente tinha, existia uma aprovação muito boa. Muito boa. E além disso, como ele vai tentar a reeleição, você tem a máquina lá. Além do que, é preciso dizer o seguinte, a reeleição foi feita para garantir a reeleição do prefeito, que na verdade todas as pré-condições estão garantidas ali. Ele só perde se fizer muita bobagem, o que não é o caso do prefeito Eduardo Paes. Agora vamos lá, veja, tem mais 2 aspectos que o favorecem. O Marcelo Crivella não será candidato, né? Está lá no Ministério da Pesca, e portanto, se o Crivella saísse candidato, né, até dezembro as pesquisas colocavam ele lá na cédula para poder fazer a pesquisa de campo, ele poderia levar a eleição para o segundo turno. Saindo o Crivella, isso ajuda ao Paes a tentar ganhar no primeiro turno. O PT não lançando candidato... Apontando o vice, né, o vereador? Apontando o vice, e, portanto, o Paes tendo aqui no seu palanque o próprio presidente Lula e, eventualmente, o ex-presidente Lula e, eventualmente, a presidente Dilma, isso também pode ajudar a matar essa eleição no primeiro turno. Mas agora vem os poréns, pronto, vem o inusitado.
Eu acho que a eleição começa agora, né? Quer dizer, a eleição não aconteceu em dezembro passado, onde as pesquisas davam ampla e total condição dele ser reeleito, até porque também estava muito ligado ao governo Cabral, que na época também passava por uma grande aprovação. Eu acho que de lá para cá, o governo Cabral estava, vamos dizer, com uma avaliação pior do que estava lá. Isso vai ter reflexo na eleição? Não sei, mas isso pode pesar de alguma maneira. Eu acho que o Carioca também, né, 4 milhões e 700 mil eleitores que tem essa cidade, ele ainda vai começar agora a tomar pé da situação. Você tem um prefeito que vai tentar a reeleição, você tem o Marcelo Freixo, o Otávio Leite, Raspasa Camargo e o próprio Rodrigo Maia em parceria com a Clarissa. Essas candidaturas vão começar agora a estar nas rodas de conversa, trabalho, no dia a dia. Provavelmente, eu acho que a eleição só vai ter uma cara mais definitiva de que vai ser decidida no primeiro turno ou não, ali quando chegar em setembro, por ali. Eu acho que se a eleição for para um segundo turno, aí a coisa fica mais complicada, ou seja, aí a situação se inverte, porque aí o tempo vai ser igual à televisão, porque é evidente a vantagem do Beto Barros vai ter um tempo de televisão extraordinário. Os outros vão ter mais dificuldade para usar a televisão, que é um mecanismo chave. Quem poderia ser o candidato que agregasse ao... Eu acho que o Marcelo Freixo, vamos dizer assim, nesse momento a novidade da eleição. Mas preste atenção, o Marcelo Freixo simboliza exatamente a antítese do que o Eduardo Paes simboliza. Por quê? O Eduardo Paes significa a união do governo do Estado, do governo municipal e do governo federal. O Marcelo Freixo é do PSOL, portanto, oposição ao presidente Dilma, oposição ao governo Cabral e, obviamente, que oposição ao governo municipal. Será que o Carioca quer trocar esse modelo e voltar a esse modelo de ter um governante em oposição às 3 esferas de governo? Vou te contar só... Não sei se quer. É uma questão para ser discutida. Não, você é um analista, enfim, dos mais competentes que tem esse país. Veja, esse somando forças parece que vai acabar em 2014. Por quê? Porque você vai ter o Pezão, o Lindenberg, né? E provavelmente uma outra candidatura, talvez o Garotinho. Então, na verdade, essa eleição, há uma coisa inusitada. O PT e o PMDB estão juntos aqui na capital, mas vão brigar no estado todo. Você sabe disso. Portanto, na verdade, essa tal do somando forças é muito frágil. A gente acabou de falar aqui também que o PMDB ora afaga a presidente Dilma, ora catuca por baixo. Então, eu acho que o Marcelo Freixo tem uma fragilidade. E ele vai ter que tentar ver isso durante a campanha. É um eleitorado ainda muito jovem, de maior escolaridade, uma maior renda, e de uma certa forma ainda um candidato a deputado estadual, que teve uma votação muito boa. Quais são as qualificações para ser prefeito? Você tem que ter certamente uma comunicação com as forças sociais, isso ele tem. Mas ele tem que pensar mais 2 coisas. E tem que haver um equilíbrio econômico-financeiro na prefeitura, portanto, ele tem que demonstrar que tem quadros para isso, e ele tem que ter a capacidade de mostrar que consegue gerir uma máquina de uma prefeitura do porte dessa cidade, que é o lado institucional. Então, o lado econômico-financeiro institucional, essa é a fragilidade do candidato Marcelo Freixo. Eu queria saber de você, Geraldo, sobre Marcelo Freixo, se na sua opinião ele pode ser um fenômeno só da Zona Sul, ou ele teria pré-condição, os pré-requisitos necessários a se tornar um candidato mais universal, com penetração nas áreas mais populares? Não, hoje ele é um candidato de Zona Sul, quer dizer, ele tem uma votação, a votação dele dobra, a intenção de voto dele dobra na Zona Sul. E em outros setores da Zona Oeste, por exemplo, a votação dele cai a metade do que é a média dele. Muito pouco expressivo. Então, o perfil dele, o perfil do partido dele, hoje não dão indicação de que ele vai conseguir romper isso. Eu acho que o eleitor vai fazer uma avaliação bastante pragmática, né, nesse sentido, né, e menos ideológica, porque não havendo grandes escândalos que tenham ocorrido na prefeitura, tem um programa de obras bastante amplo, programas que foram implementados, como a tarifa única de ônibus, o Transoeste, BRT, etc. Há muita coisa que foi fruto desse trabalho do prefeito, e o eleitor vai fazer uma avaliação bastante pragmática e menos ideológica, porque o argumento do Freixo seria e é muito mais ideológico do que, digamos, pragmático. Então, nós vamos ver esse embate entre pragmatismo e ideologia na eleição. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Geraldo Tadeu. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Maior, intervindo mais uma vez ao Jogo do Poder. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.